muita coisa que a gente concorda, e eu acho que isso na política é muito válido. A gente precisa entender que tem pontos que a gente discorda, tá tudo certo, mas tem um monte de coisa que a gente concorda, e eu acho que a gente tem começado aqui a plantar algumas sementes, né? Teve lá na Câmara, na semana passada, a Lucimira, que é a coordenadora de políticas LGBT mais aqui da cidade, e ela apresentou um plano, né, um projeto organizacional da coordenadoria que, assim, nos mostrou que tem rumo, né, que tem um norte muito bem definido das coisas. Precisa de mais orçamento? Precisa, né? Precisa de mais equipe? Precisa. Mas as coisas têm sido feitas. E com relação à representatividade, eu defendo muito aonde eu vou que a gente precisa de ter uma política diversa. Porque quando a gente tem uma política diversa, a gente tem uma política que representa mais pessoas. E a gente precisa disso na política, né? De ter pessoas com diferentes pontos de partida, com diferentes perspectivas, né? De vida, de atuação, de experiências. Porque isso faz com que a política seja mais representativa, que ela seja mais eficaz e que tudo que está sendo discutido, né? Seja onde for, nas ruas, na Câmara, no Executivo, ele seja mais propositivo e seja mais real com os reais problemas das pessoas. Então, muito bacana, achei até representativo a gente estar aqui nesse dia, porque a gente também, né, nós somos mulheres aqui e a gente sabe que ser mulher na política também não é fácil, não é brincadeira, os obstáculos são muitos, a gente fala muito em representatividade feminina, mas a gente tem que discutir que estar, né, nesse espaço não é também algo fácil e a gente vem somar, né, todas essas iniciativas com esse dia. E a vinda de vocês aqui é também extremamente representativa, porque até pouquíssimo tempo atrás nós tínhamos uma representante no cenário político de Uberaba que era a vereadora Denise, né? Que era a vereadora, aí, acho que já do seu terceiro mandato. Ela assumiu metade, né? Na metade de um mandato. Que era a única representante feminina que nós tínhamos na Câmara Municipal. Antes dela tivemos lá a Marilda Ribeiro, antes dela tivemos também a dona Terezinha, mas era sempre uma participação muito pequena, né? Muito curta. Muito curta. E aqui em Uberaba, eu acho que esse ano de 2022, ele teve um avanço muito grande, uma vez que nós elegemos a Elisa como prefeita da cidade e, claro, tivemos aí um grande ganho com outras 3 vereadoras mulheres na Câmara, porque já tinha a Denise, né? Ela já era vereadora em outras gestões, ganharam outros 3 agora, essa 19ª legislatura. Vamos já aproveitar que nós estamos aqui falando de LGBT e eu acho que é importante, nós estamos com 2 pré-candidatas. E é uma bandeira que vocês 2 defendem. Não dá aqui para a gente falar de o que será feito, mas de intenções, projetos e propostas eu tenho certeza que sim. E queria que vocês pudessem, de maneira bem resumida, trazer para esse público que nos acompanha agora, e que daqui a pouquinho a gente vai atualizando quantas pessoas já passaram na live, sobre essa bandeira. O que pode ser feito em nível Estado para que a gente consiga cada vez mais inserir esse assunto no debate? Sim. Eu tive o prazer de ser também, né, secretária de governo, fui secretária dos fóruns regionais, onde a sede era aqui no município e a gente abrangia 27 municípios aqui da região. E nós começamos, né, Rochelle, com essa pauta muito forte dentro do governo, inclusive trazendo cursos profissionalizantes. Uberaba foi a primeira cidade a ter o curso profissionalizante, para que a gente pudesse ter um ambiente onde a população se sentisse representada, onde a população LGBT tivesse formação, porque a gente sabe que no mercado de trabalho também tem muito preconceito, né, com a população LGBT. Às vezes o preconceito surge, e muitas das vezes até mesmo dentro de casa. Onde quando a pessoa ela põe para fora o seu sentimento, muitas das vezes ela é expulsa. Eu recebia muito dessas declarações nas minhas redes sociais, sempre trabalhei muito com rede social também, e a gente pensou numa política de Estado onde a gente pudesse inserir esse público nos espaços de trabalho. E aqui foi o primeiro curso que a gente teve, em Uberaba. Infelizmente, foi um só, e a gente perdeu, né, essa oportunidade, porque foi extinto os fóruns regionais, já no governo Zema, né, e era uma forma da população em si, aí a população LGBT, mulheres, a sociedade civil se organizar e trazer essas pautas para dentro do município e da região, porque cada região também tem sua especificidade, e eu acho que a boa política, e acredito que a Rochelle concorda comigo, é dialogando. Com certeza. Nós temos até um coletivo
dentro da minha organização, da pré-campanha, de LGBTs que discutem essa pauta. Eu acredito muito nessa função dos nossos corpos, né? De a mulher decidir para ela o que é melhor, do LGBT decidir para ele o que é melhor, né? Então, assim, a gente faz a boa política. Uma das ações que a gente gostaria muito de trabalhar em conjunto, porque isso não é um papel só do deputado estadual, mas em conjunto com o governo estadual, né? E até mesmo o governo federal, é de fato trazer de novo esses cursos profissionalizantes, essa oportunidade, porque às vezes a pessoa precisa só de uma oportunidade. E também debater mais isso, seja nos ambientes escolares, nas praças, ter coletivos onde a gente possa debater sobre essa temática. Que o preconceito mata, que a intolerância mata. Gente, não é um cálculo difícil de fazer, mas às vezes a cultura e o patriarcado e tudo que envolve o tipo de preconceito, porque quando você falou sobre o preconceito também das mulheres, tudo esbarra. É tudo uma forma de preconceito, uma forma de intolerância, com o que faz com esses grupos que é minoria, mas na verdade a gente sabe que a maioria não avancem na política, né? Então eu acho que é um assunto que deve ser mais debatido, fomentar palestras, fomentar diálogos, grupos de debate e fortalecer os coletivos também. É necessário que a gente dê oportunidade para fortalecer. A gente sabe que um deputado pode fazer isso, né? Eu não tenho mandato ainda, mas um deputado ele tem emenda parlamentar, caso a gente não consiga uma política maior, que eu sempre acredito na política maior, sabe, Túlio? De estado onde a gente pode implementar em todas as cidades. Caso isso não ocorra, a gente tem um mandato para isso também, para que a gente possa fazer a nossa parte para fortalecer as pautas que são importantes para a sociedade. E com certeza volto a dizer, o Brasil é o país que mais mata de forma violência a população LGBT. Então, tem que ter política de Estado para que a gente saia dessa situação. E as propostas da Rogéria? Túlio, eu penso, né, que a questão dos LGBTs+, elas é uma questão intersetorial. Então, a gente não fala aqui de LGBT e olha, né, dentro de uma caixinha. Essa caixinha tem que dialogar com muitas outras, tem que dialogar com uma pauta que passa pela saúde, que passa pela educação, que passa por emprego e renda, que passa por sobrevivência. Então, a gente está discutindo isso quando eu penso sobre essa pauta. E para nós, tem algo que eu tive agora em Campinas, conhecendo uma política pública que tem no estado de São Paulo, e voltei muito encantada, viu, Patrícia? Lá tem centros de referência LGBTs em várias cidades do estado, em que lá se tem várias políticas públicas ali dentro, né? Tanto na questão da saúde, da empregabilidade, do acolhimento, da educação. E eu acho que essa é uma proposta bem interessante aqui para Minas Gerais, porque a gente está falando do estado que é continental, né? Um estado que é o tamanho da França, 853 municípios, com particularidades, com questões culturais diversas. E para entender isso, a gente precisaria de ter muitos instrumentos, né? Acho também que a gente tem que fortalecer a questão da legislação mineira sobre essa pauta também. É muito escassa, né? A gente fez um levantamento e pouco se tem de legislação. E quando a gente fala, por exemplo, de ter uma lei estadual que comemora um dia do orgulho, essas coisas são muito importantes para fortalecer essas pautas, né? Então, a gente pensa na nossa atuação lá na Assembleia, de atuar também muito no fortalecimento do debate e de sempre trabalhar com diálogo. A gente também sempre tem essa postura aqui de conversar com as pessoas, de trabalhar com diálogo, de poder conhecer a realidade, né? É uma realidade muito dura. Eu tive recentemente aqui em Uberaba, Cadu da Salabert, e ela trouxe, né, para nós uma série de dados, e é muito chocante você pensar que uma trans, uma travesti aqui no Brasil tem uma perspectiva de vida de 35 anos. Né? Isso é muito dolorido, isso é muito doído de escutar. E a gente precisa mudar essa perspectiva, a gente precisa fazer com que essas pessoas possam ter perspectiva de futuro, né? E eu concordo com a Patrícia, eu acho que a gente tem que pensar políticas fortes e políticas que vão ter continuidade, que também não fiquem, às vezes, né, por conta de um governo ou de outro, né? Políticas públicas que possam ter continuidade, e eu acho que em Minas Gerais a gente tem que avançar muito, muito, muito mesmo nesse sentido. E discutir isso de uma forma muito mais ampla, né? Quando a gente fala de Estado, é claro que nós estamos aqui com duas pré-candidatas à Assembleia, mas nesse momento que a gente possa trazer essa discussão de forma mais ampla. É fazer com que o governo federal possa discutir a pauta e, claro, vislumbrar projetos para a pauta. Nós temos que defender isso nos estados? Temos que defender isso nos estados. Temos que defender isso nos municípios? Temos que defender isso nos municípios. Mas eu estava ouvindo aqui a Rochelle falar, e aí eu estava me lembrando das últimas 2 semanas, Patrícia. Eu acho que um exame de consciência que todo brasileiro deveria fazer, que todo cidadão deveria fazer, é se colocar na pele
de uma pessoa que Sim. passa hoje por um preconceito por conta da sua opção sexual ou por conta da sua forma de vestir-se, da sua forma de se portar. Imagine só hoje o que é que deve passar uma pessoa que precisa estar no ramo da prostituição para saber que amanhã ela tenha comida em cima da mesa. Sim. Imagina o que é para uma trans ter que se dirigir a uma unidade de saúde para fazer um teste. Rochelle e eu estivemos há pouco tempo lá no CTA, onde ela passa pelo constrangimento de não ter sequer a sua imagem preservada. Onde essa pessoa passa por exames e aí ela sofre deboche em uma unidade de saúde sem saber por que ela está sofrendo aquele deboche, por que estão olhando para ela daquela forma. É um olhar muito de cobrança. E eu acho que a gente, enquanto cidadão, esse exame de consciência tinha que partir dessa forma. Não, alguns diriam, né? Não, eu jamais não tenho essa opção sexual, não tenho intenção de fazer isso. Ok, mas e se um filho seu fosse esta vítima que a gente fala? Sim. E aí nós estamos falando de segurança. Quando a gente abre o debate para a segurança, quando a Rochelle fala que uma expectativa de vida é 35 anos, poxa, a gente leva lá para baixo, né, esse debate. Então eu continuarei fazendo essa defesa aqui no programa, na Câmara, no Estado, e eu acho que isso precisa a cada dia mais vir à tona, e eu fico muito feliz quando vocês trazem essas possibilidades para a gente continuar discutindo isso, que a gente sabe que mesmo com o conservadorismo, Rochelle, esse debate não vai acabar. Ô, Túlio, é importante você dizer isso, porque as eleições de 2020, inclusive, foram muito importantes para a gente ter representantes, né? Sim. Trans, travestis, né? Dentro, gays, lésbicas, dentro dos parlamentos. Então, houve, né, um salto tímido. A gente queria que fosse mais, mas houve eleições muito significativas. A própria eleição da Érica, né, em São Paulo, a eleição da Duda aqui em Minas Gerais, que foi, né, a vereadora mais votada de Belo Horizonte. Então, assim, isso é muito significativo porque mostra que essas pessoas têm ganhado sim força, que a pauta tem se fortalecido e a gente precisa mesmo dessas pessoas lá dentro debatendo e discutindo, porque ainda, né, a gente ainda tem uma política que é muito conservadora, né? Uma política que às vezes não entende, né, que nem tudo o que uma pessoa pensa é o que a outra precisa, né? Então, mas eu vejo que a gente tem tido um avanço, embora tímido, importante para essa pauta, né? E a gente quer que nas eleições de 2022 tenhamos mais, né, representantes declarados, representantes eleitos no Congresso, nas assembleias, né? Isso é muito importante.